antes que o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, chegasse às telas em 2004, vários grupos da comunidade judaica nos Estados Unidos tentaram boicotar a estreia. A maioria dos judeus que se opunham ao filme dizia que a obra, que retrata de forma bastante crua as últimas horas de Jesus Cristo com base no Novo Testamento, promovia o antissemitismo. O boicote acabou não acontecendo. A Paixão de Cristo, por sua vez, tornou-se um dos mais lucrativos filmes da história. Proibido para menores de 14 anos, o longa-metragem tinha orçamento de 30 milhões de dólares, mas arrecadou mais de 600 milhões de dólares. Os acontecimentos que, segundo a crença cristã, culminaram na morte de Jesus estão no centro das comemorações da Semana Santa e são descritos nos evangelhos canônicos, os únicos aceitos pela maioria das denominações cristãs como legítimos. Para o professor, é preciso fazer uma revisão profunda da história onde há elementos que, ao mesmo tempo, afirmam e negam essa ligação da história narrada nos evangelhos e o sentimento de desconfiança em relação aos judeus. Antissemita é, segundo o dicionário, alguém contrário à raça semítica, aos semitas, especialmente, aos judeus. A palavra foi popularizada pelo jornalista alemão Wilhelm Marr em vários artigos publicados no século XIX, onde ele insinuava que a ameaça dos judeus à Alemanha era racial. Mas existem registros documentados de vários escritos antigos que falam de rejeição e medo do povo judeu, que é definido como antijudaísmo clássico. O jornalista espanhol César Cervera aponta que o escritor grego Diodoro Sículo escreveu em seu documento Historical Library, do século I a.C., que os judeus elevaram seu ódio à humanidade ao nível de uma tradição. Vários historiadores, como o alemão Peter Affer, indicam o crescente desprezo pelo judaísmo que foi expresso durante a helenização do Oriente por Alexandre, o Grande. No Império Romano, não era bem visto o caráter monoteísta da religião judaica e nem, como assinala Affer, a crença de que eram o povo escolhido por Deus. É verdade que os romanos não viam bem os costumes judaicos, nem o fato de que eles adoravam a apenas um Deus, mas eu não acho que isso os enchesse de medo, observa o professor de História Judaico-Cristã Jonathan Elukin. Enquanto eles não gerassem uma rebelião, os romanos tinham coisas mais importantes para lidar do que os judeus, explica o professor. No entanto, há acadêmicos que apontam que, após a morte de Cristo e a publicação das primeiras versões dos evangelhos, o sentimento foi ainda maior devido a textos como os de Justino e Santo Agostinho. Justino, que morreu por volta de 168 d.C., é reconhecido como um dos primeiros a fazer apologia antijudaica, tendo indicado em vários textos que os judeus eram culpados de perseguir cristãos, e que faziam isso desde que eles tinham matado Jesus. Já Santo Agostinho, um dos principais pensadores cristãos da Idade Média, destacou ser necessário promover a coexistência pacífica com os judeus, mas pesquisadores lembram que ele assinalou que eles não podem escapar do castigo divino de serem culpados da morte de Cristo. Desde o século II, a Igreja Católica desenvolveu uma teologia altamente hostil ao judaísmo, escreveu a historiadora italiana Anna Fua. E o que se desenvolveu foi chamado de teologia da substituição. Com a chegada de Cristo, Deus teria substituído a antiga escolha, ou preferência, pelos judeus com seu novo favoritismo para os cristãos, acrescentou a historiadora. Passada a Idade Média, o judaísmo voltou a obter sua condição de igualdade e avançou na secularização. Mas emergiram outros tipos de ataques, o econômico e o racial. O professor Jonathan Elukin diz que desde o século XIX o povo judeu começou a ser visto como uma ameaça econômica e política que precisava ser erradicada. É quando começamos a falar sobre o antissemitismo moderno, que atingiu seu ponto máximo com o Holocausto nazista. Mas muitos historiadores rejeitam a versão de que os evangelhos, os escritos de Justino que deram ênfase especial ao papel dos judeus na paixão e morte de Jesus e alguns textos de Santo Agostinho geram um sentimento antijudaico. Meyer é autor do livro A Fábula del Crimen Ritual, é o Antissemitismo Europeu 1880-1914, A Fábula do Crime Ritual, o Antissemitismo Europeu 1880-1914,
e escreveu num artigo que até o Papa Emérito Bento XVI diz que essa afirmação não tem fundamento e nenhum cristão pode responsabilizar os judeus pela morte de Jesus. A morte de Cristo, diz o Catecismo da própria Igreja Católica, foi o efeito de sua vontade e não da violência de seus inimigos, acrescenta o especialista mexicano. O professor de História Judaico-Cristã Jonathan Elukin compartilha da mesma opinião e cita Santo Agostinho. É verdade que em alguns escritos de Santo Agostinho há referências que podem ser vistas como antijudaicas, mas a coisa clara é que ele sempre apontou para o povo judeu como responsável pela salvação na qual os católicos acreditam, diz ele. Santo Agostinho marca, por exemplo, que o cristianismo toma o Antigo Testamento da tradição judaica, concedendo-lhe desta forma, ao judaísmo, uma condição de religião ancestral, acrescenta. No entanto, para alguns pesquisadores, há posições que sustentam, do ponto de vista histórico, que a origem do antissemitismo não reside tanto nos acontecimentos da paixão de Cristo como tal, mas nas interpretações daqueles momentos que vários autores fizeram ao longo dos séculos. A origem do antissemitismo está nos primeiros anos do cristianismo, mas não tanto por causa da paixão de Cristo, mas por causa dos debates que duraram séculos entre o judaísmo e o novo cristianismo, diz Mônica Schwartz-Friesel, especialista em questões religiosas na Universidade Técnica de Berlim. No livro Dentro da Mente do Antissemitismo, Schwartz-Friesel argumenta que o antissemitismo tem uma origem que pode ser vista 2 milênios atrás, que não se limita a ações concretas, mas a simples verbalizações, frases depreciativas sobre os judeus que se tornaram comuns ao longo dos anos. E tudo isso aconteceu quando o judaísmo e o cristianismo se separaram e o ódio religioso passou de mão em mão, numa sequência que durou 2000 anos, explica a especialista. Entre muitas coisas, a acusação de que Jesus foi morto pelos judeus de acordo com a lei hebraica tinha a ver com esse ódio primário, acrescentou o estudioso. No entanto, Schwartz-Friesel conclui que essa visão de que os judeus eram os culpados mudou com os anos dentro da Igreja Católica, especialmente por causa da evidência de que seria improvável que a lei judaica se aplicasse quando a região estiva sob o total controle dos romanos. A verdade é que o debate continua num momento em que o sentimento antissemita está crescendo de forma alarmante na Europa e tanto a Igreja Católica quanto os líderes do judaísmo tentam aumentar as instâncias do diálogo para erradicar esse mal.